O dia 12 de outubro de 2025 amanheceu sob o peso de uma guerra que não dá trégua. Na fronteira entre Paquistão e Afeganistão, o silêncio que se seguiu a uma noite de combates sangrentos não é sinônimo de paz, mas apenas uma pausa tensa entre dois inimigos que se recusam a recuar. Enquanto isso, no Egito, líderes mundiais se preparam para assinar a primeira etapa do plano de paz de Trump, um acordo que pode finalmente pôr fim ao conflito em Gaza. Em Israel, famílias aguardam ansiosas a libertação de reféns, enquanto moradores da faixa de Gaza lutam para conseguir ajuda humanitária em meio ao caos. O Papa Francisco reza pela paz em terras marcadas pela violência, da Ucrânia ao Oriente Médio. E Donald Trump, nunca discreto, exige uma investigação sobre o impeachment ucraniano de 2019, prometendo revelações bombásticas que, mais uma vez, deixam Moscou em alerta. A madrugada trouxe o pior confronto entre Paquistão e Afeganistão desde que o Talibã assumiu o controle de Cabul. Segundo as Forças Armadas paquistanesas, 23 de seus soldados foram mortos. Do outro lado, os talibãs afirmam ter perdido apenas 9 combatentes. Ambos os lados alegam ter infligido perdas muito maiores ao inimigo, mas não há provas independentes que confirmem esses números. Os confrontos começaram quando tropas paquistanesas atacaram posições talibãs no sábado à noite, e a resposta veio com força total. Ataques aéreos contra bases paquistanesas. Cada lado reivindica a destruição de alvos estratégicos do adversário, mas a verdade é que a fronteira está em chamas. O Paquistão acusa o Talibã de abrigar grupos extremistas que realizam ataques em seu território, operando impunemente a partir do Afeganistão. Os ataques não provocados e as incursões ao longo da fronteira são uma grave provocação, declarou um porta-voz militar. Nossas ações defensivas visam apenas a infraestrutura terrorista e os grupos como o Tehrik-e-Taliban Paquistan, que agem sob proteção afegã. Não temos interesse em atingir civis, ao contrário do Talibã, que não hesita em colocá-los em risco. Islamabad exige que Cabul tome medidas concretas contra esses grupos, mas os talibãs negam qualquer envolvimento. Segundo eles, a guerra já terminou do seu lado, a situação está sob controle. Nossas operações militares alcançaram seus objetivos, e agora buscamos boas relações com o Paquistão. Se eles não querem diálogo, temos outros meios de resolver isso. Enquanto as duas nações trocam acusações, a população civil paga o preço. Dezenas de caminhões carregados de mercadorias e famílias de refugiados estão presos na fronteira, sem água, comida ou abrigo. Mulheres e crianças sofrem mais, e os moradores locais imploram por um cessar-fogo. Ninguém vence uma guerra, diz uma mãe que dorme sob um caminhão com seus filhos. Só queremos voltar para casa em segurança. Mas o fim dos combates não garante um retorno à normalidade. Os corpos de muitos mortos ainda não foram recuperados e o medo persiste. No Egito, Sharm el-Sheikh se transforma no epicentro da esperança. Líderes de mais de 20 países, incluindo Trump, se reúnem para finalizar um acordo que pode encerrar 2 anos de guerra em Gaza. Israel e o Hamas já concordaram com a primeira fase do plano, 24 horas de cessar-fogo e a libertação de reféns israelenses nos próximos 3 dias. Em troca, Israel libertará prisioneiros palestinos e iniciará a retirada gradual de suas tropas da faixa de Gaza. O acordo também prevê a criação de um grupo de trabalho para localizar os restos mortais dos reféns desaparecidos. A expectativa é alta. O Wall Street Journal informa que o Hamas está pronto para libertar os reféns ainda hoje, e fontes israelenses confirmam que o país está preparado para recebê-los. Esperamos que quando Trump pousar amanhã de manhã, todos os reféns vivos já estejam livres, disse um representante do governo. A libertação de 20 reféns será apenas o começo. Israel também deve soltar 1.700 prisioneiros palestinos detidos desde 2003, além de 22 menores acusados de participação em ataques terroristas e os corpos de 360 combatentes mortos. Trump, que visitará Israel antes de seguir para o Egito, celebra o acordo como uma vitória de sua diplomacia, resultados acima de protocolos. Nunca se sabe ao certo até ver essas pessoas vivas, mas graças a Deus, esperamos recebê-las em breve, declarou. Este é um momento histórico, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo. Nossa equipe fez o impossível. O presidente americano atribui o sucesso às negociações lideradas por figuras como Marco Rubio e Jared Kushner, que trabalharam para encontrar pontos em comum entre árabes e israelenses. Enquanto isso, em Gaza, a ajuda humanitária é disputada à tapa. A população, exausta, vê no acordo uma chance de respirar, mas sabe que a paz verdadeira ainda está distante. A guerra deixou cicatrizes profundas,
milhares de mortos, cidades em ruínas e um futuro incerto. Mas, pela primeira vez em muito tempo, há uma luz no fim do túnel. Resta saber se os líderes terão coragem de seguir em frente. Com os primeiros raios de sol da segunda-feira, a esperança finalmente se materializa. As portas de Gaza se abrem para a liberdade. 20 vidas, antes reféns do terror, serão devolvidas aos braços de suas famílias. Israel, com a precisão de quem conhece o peso de cada segundo, está pronto. Médicos, psicólogos e equipes de resgate aguardam em alerta máximo, prontos para qualquer emergência. Porque não se trata apenas de corpos que retornam. São almas marcadas pela escuridão, e cada uma delas merece ser recebida com a dignidade que lhes foi roubada. Mas a dor também tem seu lugar nessa manhã. 28 nomes serão pronunciados com lágrimas, não com alívio. Alguns caíram no massacre de 7 de outubro, outros sucumbiram ao cativeiro, e há aqueles que desde 2014 esperavam por justiça. Seus corpos finalmente voltarão para casa. E quando a última ambulância cruzar a fronteira, quando a última confirmação for recebida, os ônibus com prisioneiros palestinos começarão a se mover. Um gesto calculado, sim, mas necessário. Porque a paz não se constrói com gestos vazios, exige reciprocidade, confiança, e acima de tudo, coragem para enfrentar o passado sem deixar que ele dite o futuro. Nas enfermarias dos hospitais Sheba e Beilinson, a tensão é palpável. Profissionais de saúde, treinados para o pior, aguardam com a serenidade de quem sabe que o verdadeiro desafio começa agora. Como tratar feridas invisíveis? Como reconstruir mentes que passaram meses ou anos em cativeiro? Israel não tem todas as respostas, mas tem algo mais valioso, um sistema preparado para qualquer cenário. Protocolos de reabilitação nutricional, apoio psicológico imediato, equipes multidisciplinares prontas para agir. Porque cada refém que retorna é uma vitória, mas também um lembrete de que a guerra não termina quando as armas se calam. O presidente Isaac Herzog, em um discurso emocionado na Praça dos Reféns em Tel Aviv, não mediu palavras. Somos um povo que busca a paz, não a guerra. Mas não nos enganemos, a paz só será possível quando nossos filhos estiverem em casa, quando nossos mortos forem enterrados com honra, quando a justiça for feita. E é impossível não sentir o peso dessas palavras. Porque no dia 7 de outubro o terror não escolheu alvos. Queimou, estuprou, massacrou. Civis que viviam em paz na fronteira com Gaza viram suas vidas serem destroçadas em questão de horas. E agora, enquanto o mundo assiste, Israel espera. Não com ódio, mas com a determinação de quem sabe que a verdadeira força está em não repetir os erros do passado. Os críticos dirão que isso é fraqueza. Os inimigos que é rendição. Mas eles estão errados. Porque um país que prioriza a vida de seus cidadãos acima de tudo não é fraco, é humano. E um acordo que devolve mães a seus filhos, maridos a suas esposas, não é derrota, mas um passo rumo a algo maior. Algo que muitos julgavam impossível, uma chance real de mudar o destino do Oriente Médio. Enquanto isso, em Gaza, a realidade continua brutal. A ajuda humanitária, embora tenha aumentado, ainda é insuficiente. Crianças disputam sacos de farinha como se fossem ouro, famílias inteiras sobrevivem com migalhas, e a infraestrutura, já frágil, desmorona um pouco mais a cada dia. Mas pela primeira vez em meses há uma fresta de esperança. Os caminhões, agora em maior número, trazem não apenas comida, mas também combustível, equipamentos para reparar redes de água e esgoto, materiais para abrigos temporários. A ONU pede 6.000 caminhões, o suficiente para alimentar a população por 3 meses. Israel, mesmo em meio à guerra, abriu corredores. Porque no fim das contas a humanidade não pode ser negociada. Mas o mundo não para. Enquanto o Oriente Médio respira aliviado, outras crises exigem atenção. O ex-presidente Donald Trump, em um tom caracteristicamente direto, voltou a atacar o que chama de a maior fraude da história política moderna, o impeachment que sofreu em 2019. Segundo ele, a investigação liderada pelos democratas, baseada em uma ligação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, foi um golpe orquestrado, para manchar sua reputação. E de fato, a história ainda é controversa. Afinal, acusar um presidente de pressionar um líder estrangeiro em busca de vantagens políticas é grave. Mas como sempre, a verdade está nas entrelinhas. Zelensky, por sua vez, mantém o foco na guerra que consome seu país. Em uma conversa recente com Trump, o presidente ucraniano foi claro, a prioridade é a defesa. Rússia intensificou seus ataques a infraestruturas críticas, deixando cidades inteiras no escuro. E enquanto o mundo se divide entre o conflito em Gaza e a guerra na Ucrânia, Moscou aproveita a distração para avançar. Zelensky sabe disso.
Por isso pediu apoio não apenas militar, mas também energético. Sistemas de defesa aérea, equipamentos para reparar usinas, financiamento para manter o país funcionando. Porque no fim a guerra não se vence apenas com armas, se vence com resistência. E é essa resistência que define o momento atual. 2 conflitos, 2 povos lutando por sua existência, 2 líderes que, apesar de tudo, ainda acreditam em soluções. Porque se há uma lição a ser tirada de tudo isso, é que a paz não é um destino, é uma escolha. Uma escolha que exige sacrifício, paciência e, acima de tudo, a coragem de olhar para o futuro sem esquecer o passado. Israel deu o primeiro passo. Resta ao mundo acompanhá-lo. Mas a guerra não se decide apenas com golpes, se decide com estratégia. E quando o mundo desvia os olhos, é justamente nesses momentos que a pressão precisa ser maior. A Rússia hoje é o último bastião de uma guerra em larga escala, um conflito que não dá sinais de arrefecer. Por isso, contamos com os Estados Unidos e nossos aliados para agir com firmeza, para que nosso povo sinta que não está sozinho, para que a Ucrânia não apenas resista, mas prevaleça. Hoje recebi sinais claros de que Washington está reconsiderando formas de aprofundar nossa cooperação. Enquanto isso, os porta-vozes do Kremlin e seus aliados, como Alexander Lukashenko, despejam discursos inflamados, mudando o tom conforme a conveniência. Há poucos dias falavam em relações sólidas como uma rocha com os Estados Unidos. Agora, subitamente, a Rússia se diz pronta para negociar a paz. Mas o que realmente os assusta não são as palavras, são os mísseis. Especificamente os ataques, cuja possível entrega à Ucrânia os deixa em pânico. O presidente Trump, como sempre, joga com ambiguidades. Um dia sugere que os mísseis podem ser enviados, no outro recua. Suas declarações são um labirinto de meias-verdades, e nós as analisamos com cuidado. Porque sim, os ataques são armas poderosas, de longo alcance, capazes de atingir alvos estratégicos. Mas não são uma solução mágica. Não vão, sozinhos, virar o jogo no fronte. O que eles representam, no entanto, é um sinal, o de que o Ocidente não recuará. Enquanto isso, a Rússia avança. Cada dia traz novas conquistas territoriais, cada dia enfraquece a Ucrânia um pouco mais. E o perigo é real. Se não agirmos agora, o que restará do nosso país? Olhem para nossos vizinhos a oeste, alguns já veem a Ucrânia como um território a ser dividido, como nos tempos sombrios que antecederam a invasão. Eles farejam fraqueza. E quando os abutres começam a circular, é sinal de que o fim está próximo. Por isso, repito, ninguém trará a paz à Ucrânia além de nós mesmos. As negociações de Istambul, aquelas que quase nos deram um acordo, são a prova de que a diplomacia é possível. Mas ela exige luta, exige convencer aqueles que ainda hesitam. E exige, acima de tudo, que o presidente Zelensky ouça: o mundo não nos salvará se não nos salvarmos primeiro. A Europa, por sua vez, vive uma política de contradições. Os Estados Unidos têm influência, sim, mas a aversão dos europeus à Rússia é tão profunda que até mesmo o peso de Washington parece insuficiente. É uma dança de interesses, onde o ódio muitas vezes fala mais alto que a razão. Nesse cenário, a voz do Papa Francisco ressoa como um apelo à humanidade. Em sua mensagem dominical, ele clamou pela paz no Oriente Médio e na Ucrânia, lembrando que as guerras deixam marcas indeléveis, não apenas nas cidades destruídas, mas nos corações daqueles que perderam entes queridos. A dor é imensa, disse ele, e a Igreja a compartilha. Recentemente, um acordo para iniciar negociações de paz trouxe um fio de esperança à Terra Santa. Francisco exortou as partes envolvidas a perseverar em busca de uma paz justa, que respeite os anseios legítimos de israelenses e palestinos. Mas enquanto o mundo celebra pequenos avanços, a Ucrânia continua sob fogo. Ataques brutais atingem cidades e infraestruturas civis, deixando famílias sem luz, sem aquecimento, sem esperança. Crianças morrem. E o Papa, mais uma vez, ergueu a voz: basta de violência. Basta de destruição. Abram caminho para a paz. Ele também expressou solidariedade ao povo peruano, em meio a uma transição política turbulenta, pedindo união e reconciliação. Enquanto a guerra segue seu curso, a vida e a morte continuam. Nos Estados Unidos, uma lenda do cinema se foi. Diane Keaton, ícone de elegância e talento, faleceu aos 80 anos. Ela conquistou o mundo com sua atuação em O Poderoso Chefão, mas foi com Noivo Neurótico, Noiva Nervosa que ganhou o Oscar, o Globo de Ouro e o BAFTA. Seu estilo único, sua presença magnética, fizeram dela uma das maiores estrelas de Hollywood. Keaton nunca se casou, mas criou 2 filhos adotivos, Dexter e Duke, e teve relacionamentos com nomes como Warren Beatty e Al Pacino.
Sua carreira, que atravessou décadas, incluiu clássicos como Manhattan e O Pai da Noiva, além de trabalhos recentes em O Jovem Papa e Procurando Dory. Ela deixa um legado de humor inteligente, charme inconfundível e uma influência que transcende as telas. E assim, entre a guerra e a arte, entre a dor e a esperança, o mundo segue seu curso. Mas uma coisa é certa, a história não perdoa aqueles que fecham os olhos para a injustiça. E a paz, quando finalmente chegar, não será um presente, será uma conquista. Nossa,